Você já sentiu como se estivesse vivendo no automático? Como se existisse algo maior dentro de você, mas ainda não tivesse sido despertado? Hoje, este vídeo não é apenas mais um conteúdo. Ele é um convite, um chamado silencioso para olhar para dentro e questionar tudo aquilo que você acredita sobre destino, limites e possibilidades. Porque talvez o que esteja te impedindo de avançar não seja o mundo lá fora, mas a forma como você aprendeu a pensar sobre si mesmo. E se hoje fosse o dia em que tudo começa a mudar? Antes de continuar, eu preciso que você faça algo simples, mas poderoso. Se inscreva no canal, porque essa jornada não termina aqui. Deixa o like para que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam despertar. E comenta aqui embaixo o que você está sentindo agora. Sua história importa mais do que você imagina. Agora respira fundo, porque o que você vai ouvir pode não só tocar sua mente, mas despertar algo que estava adormecido dentro de você há muito tempo. E se tudo aquilo que você chama de sonho já estiver completo dentro de você, apenas esperando o momento certo para ser reconhecido, eu aprendi, observando homens e mulheres de grande sucesso, que nenhuma grande conquista nasce no mundo físico primeiro. Ela nasce no invisível, no silêncio da mente, no segredo dos pensamentos que ninguém vê. Napoleon Hill dizia que aquilo que a mente consegue conceber e acreditar com emoção suficiente, ela inevitavelmente começa a realizar. Mas aqui está a verdade que poucos suportam encarar. O mundo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você acredita profundamente. Você não precisa de provas para começar, precisa de fé. E isso é o que separa os que vivem do que sonham, dos que apenas sobrevivem ao que lhes é imposto. A maioria das pessoas comete o mesmo erro fatal. Espera ver para acreditar. Mas os grandes, os verdadeiramente grandes, fazem o oposto. Eles acreditam primeiro, mesmo quando tudo ao redor grita que é impossível. E é exatamente por isso que eles vencem. E eu te pergunto agora, como um espelho da tua própria consciência, você está esperando sinais para começar? Ou está disposto a ser o sinal? Quando você muda o pensamento dominante dentro da sua mente, você muda o destino que está construindo sem perceber. Porque tudo começa invisível. O dinheiro, o sucesso, a liberdade, a vida extraordinária. Tudo isso primeiro foi uma ideia sustentada com fé inabalável. E se hoje ninguém acredita em você, isso não muda nada. Na verdade, muitas vezes isso é exatamente o começo de algo grandioso. Napoleon Hill chamaria isso de o teste silencioso da fé. E agora, pare por um instante e observe seus próprios pensamentos. Eles estão construindo ou destruindo o futuro que você deseja? Afirmação poderosa. Eu acredito no que ainda não vejo, porque já carrego dentro de mim o que desejo conquistar. E lembre-se, o invisível sempre chega primeiro. O visível apenas segue. Se no capítulo anterior você compreendeu que tudo começa no invisível, então agora precisa entender algo ainda mais profundo. O invisível não é neutro. Ele está sendo moldado o tempo todo por você. A mente humana não é apenas um espaço de pensamentos aleatórios. Ela é uma fábrica, uma oficina silenciosa onde cada ideia repetida começa a ganhar forma, estrutura e direção. E aquilo que você alimenta com emoção, atenção e repetição, inevitavelmente cresce. Eu vi isso na vida de homens que saíram da miséria para a riqueza. E também vi o contrário, pessoas que nasceram com oportunidades, mas destruíram tudo porque não controlavam aquilo que pensavam quando estavam sozinhas. E aqui está uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Você não é controlado pelo mundo. Você é controlado pelos pensamentos que aceita sem questionar. Você já parou para observar o que se repete dentro da sua mente quando ninguém está olhando? São pensamentos de vitória,
ou pensamentos de limitação? Você está construindo riqueza mental ou repetindo pobreza emocional disfarçada de realidade? A maioria das pessoas não percebe, mas vive em um estado constante de autossabotagem invisível. Elas dizem que querem vencer, mas internamente alimentam dúvidas, medos e memórias de fracasso. E eu te pergunto, como alguém pode construir um império externo se dentro de si vive em ruínas? Napoleon Hill ensinava que o pensamento dominante sempre governa a ação, e a ação repetida constrói o destino. Portanto, não é o mundo que precisa mudar primeiro, é a sua mente. Mas isso não é simples, porque a mente, quando não é disciplinada, se torna um campo de batalha entre o que você deseja e o que você teme. E é aqui que a maioria desiste. Não porque falha externamente, mas porque é dominada internamente. Você precisa entender isso com profundidade. Cada pensamento de dúvida é uma semente de limitação. Cada pensamento de fé é uma semente de expansão. Cada pensamento repetido com emoção se torna um comando para o seu futuro. E agora eu te faço uma pergunta que não pode ser ignorada. O que você tem repetido dentro de si todos os dias? Quando você acorda, o que domina sua mente? Quando você olha no espelho, o que você diz para si mesmo? Quando o mundo te desafia, você responde com fé ou com medo? A mente não diferencia a imaginação de realidade quando a emoção é forte o suficiente. Isso significa que você já está criando o seu futuro neste exato momento, mesmo sem perceber. E aqui está o ponto de virada desta verdade. Se você não assumir o controle da sua mente, alguém ou alguma circunstância vai fazer isso por você. Napoleon Hill dizia que o homem é aquilo que pensa durante o dia inteiro. Então pense comigo. Se seus pensamentos fossem projetados em um livro, esse livro te inspiraria ou te destruiria? Agora pare por um instante e observe isso com sinceridade. Você não precisa de uma nova vida. Você precisa de uma nova forma de pensar. Porque quando o pensamento muda, a percepção muda. Quando a percepção muda, as ações mudam. E quando as ações mudam, o destino se curva. E agora, antes de avançar, grave isso dentro de você. Afirmação poderosa. Eu sou o mestre dos meus pensamentos. Minha mente constrói apenas aquilo que me leva à grandeza. E lembre-se, o destino não escolhe você. Você escolhe o destino através da sua mente. Se você chegou até aqui, então já começou a enxergar uma verdade que poucos suportam encarar. O mundo exterior é apenas um reflexo atrasado do mundo interior. Mas agora precisamos ir mais fundo, porque entender isso não é suficiente. É preciso viver isso. E é aqui que nasce a diferença entre aqueles que apenas sonham e aqueles que realmente constroem o impossível. Eu observei ao longo da vida que todos os grandes vencedores tinham algo em comum que não aparecia nos livros de histórias simples. Disciplina invisível. Não é a motivação que cria grandes destinos, é a disciplina que sustenta aquilo que a motivação começou. E eu te pergunto com sinceridade brutal, o que você faz quando ninguém está te aplaudindo? O que você faz quando não há reconhecimento? Quando não há resultados imediatos? Quando tudo parece silencioso demais para confirmar que você está no caminho certo? É nesse silêncio que a maioria desiste. Porque é fácil acreditar quando tudo está indo bem. Mas é no caos, na dúvida e na espera que a mente fraca se entrega. Napoleon Hill dizia que a persistência é o elemento essencial da vitória. Mas persistência não é apenas continuar. Persistência é continuar com fé, mesmo quando tudo dentro de você pede para parar. E isso exige uma decisão interna que poucos têm coragem de tomar. Eu não vou negociar com meus sonhos. Você já percebeu que os maiores resultados da vida não vêm rápido? Eles vêm depois de resistência,
de tentativas, de quedas, de recomeços silenciosos. E ainda assim, a maioria quer atalhos. Mas deixe-me te revelar algo profundo. O universo não recompensa pressa. O universo responde à consistência, e consistência é o nome espiritual da disciplina. Agora pense nisso. Se você fizesse hoje o que precisa ser feito todos os dias pelos próximos 2 anos, quem você se tornaria? Você reconheceria essa versão futura de si mesmo? Ou ela pareceria impossível demais para a sua versão atual? É exatamente aqui que nasce o conflito interno que separa os vencedores dos perdedores. A mente quer conforto. O destino exige esforço. E você precisa escolher quem você vai obedecer. Porque você não pode servir 2 mestres, o medo e a fé. E agora eu te pergunto novamente, como um espelho da verdade, você está construindo uma vida ou apenas reagindo à vida? Napoleon Hill ensinava que toda conquista começa com uma decisão definida. Mas essa decisão não é apenas mental. Ela precisa ser emocional, espiritual e inabalável. Porque quando você decide de verdade, o universo começa a reorganizar circunstâncias ao seu redor. Mas antes disso, você será testado. Você será testado pela dúvida, pela demora, pelo silêncio e pelas vozes externas que dizem que você não vai conseguir. E é exatamente aí que você precisa lembrar. Afirmação poderosa. Eu continuo mesmo sem resultados imediatos, porque sei que a minha vitória já começou no invisível. E entenda isso profundamente. Os que vencem não são os mais fortes, são os mais consistentes. E a consistência nasce quando a fé se torna maior do que a emoção do momento. Chega um momento na jornada de todo ser humano em que não basta mais entender, é preciso romper. Romper com velhas crenças, romper com antigas versões de si mesmo, romper com a identidade construída a partir do medo, da dúvida e da repetição de fracassos. E esse momento não chega com aviso, ele chega com desconforto. Porque toda transformação verdadeira começa onde a mente antiga entra em colapso. E eu te pergunto agora com total honestidade, você está tentando construir uma nova vida com a mesma mentalidade que criou a vida que você tem hoje? Se a resposta for sim, então nada vai mudar. Napoleon Hill dizia que o homem só se transforma quando muda seu estado interno de pensamento dominante. Mas eu vou te dizer algo ainda mais profundo. Você não pode alcançar um novo destino mantendo a identidade de quem não chegou lá ainda. Existe um conflito invisível acontecendo dentro de você neste exato momento. De um lado, existe a versão de você que quer crescer, vencer, prosperar, expandir. Do outro lado, existe a versão antiga, construída por experiências passadas, medos antigos e crenças limitantes. E essas 2 versões não podem coexistir em paz por muito tempo. Uma delas precisa ceder. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de encarar. O crescimento dói porque exige morte interna, morte do medo, morte da procrastinação, morte da autossabotagem, morte da necessidade de aprovação. E quando isso começa a acontecer, você se sente estranho, inquieto, inseguro, até confuso, mas isso não é sinal de fracasso, isso é sinal de expansão. Porque toda vez que você tenta subir de nível, sua mente antiga luta para te manter onde você sempre esteve. E é nesse momento que a maioria recua. Eles interpretam desconforto como sinal de erro, quando na verdade é sinal de evolução. E eu te pergunto novamente, olhando diretamente para sua consciência, você está disposto a abandonar quem você foi para se tornar quem você precisa ser? Porque não existe crescimento sem renúncia. Não existe riqueza mental mantendo hábitos pobres de pensamento. Não existe destino extraordinário com identidade comum.
Napoleon Hill ensinava que o primeiro passo para qualquer conquista é um desejo ardente, seguido de uma decisão inabalável. Mas o que ele também entendia, e poucos percebem, é que essa decisão exige coragem para abandonar o conhecido. E o desconhecido assusta. Mas é exatamente lá que o extraordinário vive. Agora escute isso com atenção. O seu maior inimigo não está fora de você. Está na versão de você que insiste em sobreviver ao invés de evoluir. E enquanto você proteger essa versão antiga, você estará bloqueando a nova. Mas no instante em que você decide romper, tudo muda. Você começa a agir diferente, pensar diferente, se posicionar diferente, e o mundo começa a reagir a essa nova frequência interna. E é nesse ponto que a vida começa a se reorganizar. Mas antes disso, você precisa atravessar o desconforto. Você precisa suportar o silêncio da mudança. Você precisa caminhar sem validação. Você precisa continuar mesmo quando ninguém entende. E aqui está a verdade final deste capítulo. Afirmação poderosa: eu rompo com minha antiga identidade e me permito evoluir para a versão que nasceu para vencer. E lembre-se, você não está perdendo quem você foi. Você está se libertando disso. Depois da ruptura interior, quando o velho eu começa a desmoronar e a nova consciência ainda não tomou forma completa, existe um espaço perigoso, um vazio. Esse é o ponto em que muitos se perdem, porque nesse estágio da jornada nada parece fazer sentido. Você já não é mais quem era, mas ainda não se tornou quem precisa ser. E esse intervalo entre identidade antiga e identidade futura é onde a maioria desiste. Eu chamo isso de o vale invisível da transformação. Aqui não há aplausos, não há garantias, não há sinais externos de progresso, apenas silêncio. E o silêncio é o teste mais cruel da fé humana. Porque quando o mundo fica silencioso demais, a mente começa a gritar. Ela questiona tudo. Será que estou no caminho certo? Será que isso vai funcionar? E se eu estiver perdendo tempo? E é exatamente nesse momento que o ser humano revela sua verdadeira força ou sua fraqueza. Napoleon Hill observou isso em todos os grandes vencedores. Eles não eram diferentes no início. Eram diferentes na persistência durante o invisível. O invisível é onde os destinos são decididos. Porque qualquer pessoa pode agir quando há resultados visíveis. Mas poucos continuam quando não há nada para provar que estão certos. E aqui está uma verdade profunda. O progresso real quase nunca é visível no começo. Ele é interno, sutil, quase imperceptível. Mas acontece. Enquanto isso, o mundo exterior parece parado. E você começa a se perguntar por que ninguém está vendo o seu esforço. Mas a pergunta certa não é essa. A pergunta certa é: por que você precisa que alguém veja para continuar? Os grandes não constroem para serem vistos. Eles constroem porque foram tomados por uma visão interna tão forte que ignorar isso seria impossível. E nesse estágio da jornada, você começa a entender algo crucial. A solidão não é ausência de caminho. É presença de construção. Você não está sozinho, você está em formação. E toda grande construção exige isolamento temporário. Pense nos grandes nomes da história. Antes de serem reconhecidos, eles passaram por períodos de invisibilidade absoluta. Trabalharam sem validação. Criaram sem aplausos. Persistiram sem confirmação externa. E foi exatamente isso que os separou da maioria. Porque a maioria precisa de evidência para continuar. Os poucos precisam apenas de convicção interna. E agora, você se encontra exatamente nesse ponto da jornada, onde ninguém pode te salvar da dúvida, onde ninguém pode te empurrar para frente, onde apenas uma coisa decide o seu destino: continuidade. E aqui surge a batalha mais silenciosa de todas. Não é contra o mundo. É contra o impulso de parar.
Porque parar é sempre mais confortável do que continuar no escuro. Mas quem domina esse estágio nunca mais volta a ser comum. Porque algo muda profundamente dentro de você quando você atravessa o silêncio sem desistir. Você começa a desenvolver uma confiança que não depende de resultados imediatos, uma força que não depende de aprovação, uma visão que não depende de confirmação externa. E isso te transforma, não de forma rápida, mas de forma definitiva. E agora você começa a perceber algo estranho. Mesmo sem ver resultados, você já não é mais a mesma pessoa que começou. Seu pensamento mudou, sua resistência aumentou, sua percepção do mundo se expandiu. E isso é o verdadeiro progresso. Napoleon Hill diria que você está começando a alinhar pensamento e propósito. E quando isso acontece, o universo não precisa mais ser convencido. Ele apenas responde. Mas antes disso, você precisa atravessar o silêncio até o fim, sem parar, sem recuar, sem negociar com o desconforto, porque é exatamente nesse silêncio que os vencedores são forjados. Depois do silêncio, algo começa a mudar, não de forma barulhenta, não de forma evidente, mas de forma sutil, quase imperceptível para quem não está atento. E é aqui que a maioria falha novamente, porque espera um grande evento, uma grande recompensa, um grande sinal externo, quando na verdade o universo começa sempre com pequenos ajustes invisíveis. Eu vi isso repetidamente na vida daqueles que persistiram além do ponto em que os outros desistiram. De repente, ideias começam a surgir com mais clareza, decisões parecem mais naturais. O medo, antes dominante, começa a perder força. E você não sabe explicar exatamente o porquê, mas algo dentro de você já não é mais o mesmo. Napoleon Hill diria que isso é o momento em que o pensamento dominante começa a se alinhar com o propósito. Mas eu quero que você entenda algo ainda mais profundo. O mundo externo não muda primeiro. Você muda primeiro. E o mundo apenas segue atrasado. E nesse estágio, você começa a perceber pequenas confirmações daquilo que antes parecia impossível. Não são milagres ainda, são sinais, um contato inesperado, uma oportunidade pequena, uma conversa que abre uma nova percepção, uma ideia que antes não existia na sua mente. E o erro da maioria é ignorar esses sinais porque eles não parecem grandes o suficiente. Mas os grandes sabem. Tudo começa pequeno antes de se tornar inevitável. E aqui surge uma pergunta essencial. Você está atento aos pequenos movimentos da sua nova realidade? Ou ainda está esperando algo grandioso para acreditar que está funcionando? Porque a fé verdadeira não depende de grandes provas. Ela reconhece os detalhes. E quando você começa a perceber esses sinais, algo ainda mais importante acontece. Sua confiança muda de base. Antes, você dependia de resultados para acreditar. Agora, você começa a acreditar antes dos resultados. E isso muda tudo. Porque quando a crença não depende mais do externo, você entra em um novo nível de consciência. Você começa a agir sem hesitação. Começa a decidir sem medo excessivo. Começa a avançar sem esperar permissão da realidade. E é aqui que o invisível começa a se tornar inevitável. Mas cuidado, porque esse estágio também traz um teste sutil. O teste da impaciência. A mente tenta te convencer de que já deveria estar acontecendo mais rápido. Ela compara seu progresso com o dos outros. Ela tenta te fazer duvidar novamente. E se você cair nesse jogo, você volta para o início. Mas, se você resistir, você atravessa um ponto sem retorno. Porque agora, você já não é mais alguém tentando mudar de vida. Você é alguém que já começou a mudar de identidade, e isso não pode ser desfeito facilmente. Napoleon Hill diria que você entrou no estado de certeza.
E a certeza é mais poderosa que qualquer circunstância. Agora, observe algo importante. Você não precisa mais se forçar como antes. As ações começam a fluir com mais naturalidade. A resistência diminui, a visão se amplia. E mesmo que o mundo ainda não tenha mudado completamente, você já mudou por dentro de forma irreversível. Isso é o verdadeiro início da transformação real. Mas lembre-se, o invisível sempre testa antes de entregar. E o teste final não é desistir. É continuar mesmo quando os primeiros sinais aparecem, mas ainda não são suficientes para satisfazer o ego. Porque muitos desistem justamente quando começam a ver progresso. Eles querem mais rápido, mais claro, mais evidente. Mas os que vencem entendem. O progresso não precisa ser rápido, precisa ser contínuo. E agora você está entrando na fase onde continuidade se torna destino. Neste ponto da jornada, algo fundamental acontece que poucas pessoas conseguem perceber com clareza. A mudança deixa de ser apenas interna e começa a se refletir lentamente no ambiente externo. Mas isso não acontece de forma imediata, nem explosiva. O processo é gradual, quase silencioso, como se a realidade estivesse sendo reescrita por baixo da superfície. Napoleon Hill, ao estudar a mente dos grandes realizadores, percebeu que existe um intervalo entre a mudança de mentalidade e a manifestação dos resultados. Esse intervalo é onde muitos se confundem e acreditam que nada está acontecendo. Mas, na verdade, é exatamente nesse período que tudo está sendo reorganizado. A mente já não é mais a mesma. Os pensamentos dominantes foram alterados. As emoções começaram a responder de outra forma. E isso, inevitavelmente, começa a influenciar decisões, comportamentos e escolhas diárias. Você começa a perceber algo curioso. Situações que antes eram difíceis começam a parecer mais simples. Conversas que antes te intimidavam, agora não têm o mesmo impacto. Ideias começam a surgir com mais clareza, como se houvesse uma nova inteligência interna se desenvolvendo. E é aqui que a transformação começa a se consolidar. No entanto, ainda existe um perigo silencioso nesse estágio, a expectativa acelerada. Muitas pessoas, ao perceberem os primeiros sinais de mudança, acreditam que o processo deveria se intensificar imediatamente. Elas começam a comparar o próprio progresso com o dos outros, e ao fazer isso, quebram o ritmo natural da construção. A verdade é que a realidade não responde à ansiedade, ela responde à consistência. Napoleon Hill enfatizava que todo desejo precisa de tempo organizado, esforço contínuo e foco sustentado para se materializar. Não existe exceção a essa regra. Agora, neste estágio da sua evolução, você começa a entrar em um tipo diferente de percepção. Você não está mais apenas tentando mudar sua vida. Você já está mudando, mesmo que isso ainda não esteja totalmente visível. E isso cria um fenômeno importante, a confiança silenciosa. Não é mais uma confiança baseada em emoção ou motivação momentânea. É uma confiança construída na repetição, na disciplina e na experiência acumulada de continuar mesmo sem garantias externas. Essa confiança começa a mudar suas ações de forma natural. Você já não precisa se convencer tanto para agir. As decisões se tornam mais diretas. O medo ainda existe, mas já não tem o mesmo controle sobre suas escolhas. E aos poucos, o mundo externo começa a responder. Primeiro de forma sutil. Pequenas oportunidades. Pequenos avanços, pequenas confirmações de que algo está mudando. Depois, essas pequenas evidências começam a se acumular, e o que antes parecia lento começa a ganhar consistência. Mas é importante entender, nada disso acontece por acaso. Tudo isso é consequência direta da mudança interna que já ocorreu. O mundo externo apenas reflete, com atraso, aquilo que foi sustentado internamente com disciplina e repetição.
Napoleon Hill descreveu esse processo como a materialização gradual do pensamento dominante. Agora, neste ponto, existe uma virada importante. Você começa a perceber que já não é mais a mesma pessoa que iniciou essa jornada. Não apenas por causa dos resultados, mas por causa da forma como você pensa, reage e interpreta a realidade. Isso é irreversível. E é exatamente por isso que muitos desistem antes de chegar aqui, porque não conseguem suportar o tempo necessário entre mudança interna e manifestação externa. Eles querem validação imediata, e quando ela não vem no ritmo esperado, recuam. Mas quem permanece entende algo essencial. O processo não está atrasado, ele está em construção, e toda construção sólida exige fundação profunda antes de aparecer na superfície. Neste momento, a sua fundação mental já está sendo reforçada de forma contínua, e isso prepara o terreno para algo maior que ainda está por vir. O próximo estágio não é mais sobre mudança interna apenas. É sobre impacto externo. E quando isso começa a acontecer, não há mais como voltar ao estado anterior. Você já não está mais no início da jornada. Você está dentro dela, e isso muda tudo. Neste estágio da jornada, algo definitivo acontece, ainda que a maioria das pessoas não perceba no momento exato em que ocorre. Não há explosões, não há anúncios, não há sinais dramáticos. O que existe é uma transição silenciosa, mas irreversível. A sua forma de pensar já não é mais a mesma de quando tudo começou. E isso, por si só, já é uma mudança de destino. Napoleon Hill estudou profundamente esse tipo de transformação e observou que existe um momento em que o indivíduo cruza uma linha invisível. Antes dessa linha, ele ainda está tentando mudar sua vida. Depois dela, ele já começou a se tornar outra pessoa. E essa diferença é crucial, porque tentar mudar exige esforço constante e dúvida interna, mas se tornar algo novo exige apenas continuidade. Neste ponto, você começa a perceber que certas coisas já não fazem mais sentido para você. Há pensamentos antigos que parecem distantes, há reações emocionais que já não têm a mesma força, há hábitos que começam a perder espaço naturalmente, e isso não acontece porque você se forçou. Acontece porque sua identidade começou a mudar. E quando a identidade muda, tudo ao redor começa a responder de forma diferente. Situações que antes te bloqueavam começam a se reorganizar. Pessoas começam a te enxergar de outra forma. Oportunidades surgem com mais frequência. Não porque o mundo mudou de repente, mas porque a sua presença interna mudou o modo como você interage com ele. Aqui está uma verdade que poucos compreendem profundamente. O mundo não reage ao que você quer. Ele reage ao que você se tornou. E neste ponto da jornada, você já não é mais apenas alguém com um objetivo. Você é alguém em transição de identidade. Isso significa que antigos padrões não conseguem mais te sustentar, e novos padrões ainda estão se consolidando. É um momento de instabilidade controlada, não porque você está perdendo o controle, mas porque está assumindo um novo nível de consciência. E essa fase traz um desafio específico: o confronto com o passado. O passado tenta te chamar de volta. Ele usa memórias, hábitos antigos, ambientes conhecidos e até pessoas que representam quem você era. Tudo isso aparece como uma tentativa de te manter dentro da versão antiga de si mesmo. Mas agora existe algo diferente em você. Existe uma resistência interna que antes não existia, uma clareza que não pode mais ser ignorada, uma sensação de que voltar atrás simplesmente não faz mais sentido. Napoleon Hill chamaria isso de o fortalecimento do propósito definido. E quando o propósito se torna definido, a indecisão começa a desaparecer. Mas isso não significa que o caminho se torna fácil. Pelo contrário, ele se torna mais claro, mas também mais exigente.
Porque agora você já não pode mais agir como antes sem sentir conflito interno. E esse conflito é necessário. É ele que confirma que a transformação está em andamento. Agora, neste estágio, algo começa a acontecer de forma progressiva. A realidade externa começa a responder com mais consistência. Pequenas vitórias deixam de ser acidentais. Elas começam a se repetir. Decisões corretas começam a gerar resultados mais claros. O esforço começa a ter retorno mais visível. Mas o mais importante não é o que está acontecendo fora, é o que está acontecendo dentro. Você começa a perceber que já não precisa mais se convencer tanto. A ação começa a fluir com mais naturalidade. A hesitação diminui. A confiança deixa de ser emocional e passa a ser estrutural. E isso muda tudo, porque agora você não está mais dependendo de motivação. Você está operando a partir de uma nova identidade. E essa identidade não precisa de provas constantes, ela apenas continua. Mas existe ainda um último teste neste estágio, o teste da estabilidade emocional diante do progresso. Muitas pessoas, quando começam a ver resultados, se desestabilizam. Elas relaxam cedo demais, perdem o foco, acreditam que chegaram antes da hora. E isso faz com que o processo recue. Mas aqueles que compreendem a natureza da construção mantêm a mesma disciplina mesmo quando os primeiros resultados aparecem. Porque eles entendem que o início da vitória não é o fim da jornada. É apenas o sinal de que ela está funcionando. E agora você começa a entrar em um novo território. Um território onde o esforço começa a se transformar em fluxo. Onde a disciplina começa a se transformar em identidade. Onde a repetição começa a se transformar em destino. E quando isso acontece, não existe mais retorno ao estado anterior. Você já não está mais se transformando. Você já está se tornando. Neste ponto da jornada, ocorre uma das transições mais importantes de toda a trajetória humana. A realidade externa começa, finalmente, a confirmar de forma consistente aquilo que já foi construído internamente. Não se trata de sorte. Não se trata de coincidência, não se trata de eventos isolados. Trata-se de um alinhamento progressivo entre identidade, pensamento e ação. Napoleon Hill, ao estudar os grandes vencedores, percebeu um padrão que se repete em todas as histórias de sucesso verdadeiro. Primeiro, há uma transformação silenciosa na mente. Depois, uma reorganização gradual nas circunstâncias externas. E somente depois disso surgem os resultados visíveis para o mundo. E agora, você está exatamente nesse ponto. O que antes era esforço constante, começa a se tornar natural. O que antes exigia luta interna, começa a fluir com menos resistência. O que antes parecia distante, começa a se aproximar com mais frequência. Mas o mais importante não é o que está acontecendo fora. É o que isso está revelando sobre quem você se tornou. Porque a verdade é simples, embora poucos estejam preparados para aceitá-la. Você não está atraindo resultados. Você está expressando uma nova identidade. E essa identidade começa a operar como um sistema interno automático. Você já não precisa se forçar da mesma forma. Você já não depende de validação externa para continuar. Você já não precisa de provas constantes para acreditar. A sua forma de pensar foi reestruturada ao longo do processo. E isso cria uma mudança profunda na forma como você interpreta oportunidades, riscos e decisões. Agora, situações que antes pareciam difíceis começam a parecer administráveis. Problemas que antes geravam paralisação começam a gerar ação. E a sua resposta ao mundo se torna mais estratégica, mais consciente e menos emocional. Isso é um sinal claro de maturidade mental e emocional. E é aqui que muitos cometem um erro crítico. Eles confundem início de resultado com chegada ao destino. Mas você precisa compreender algo fundamental.
O início da confirmação não é o fim da construção, é apenas a prova de que a construção está correta. Napoleon Hill alertava que a maioria das pessoas desiste justamente antes da manifestação plena, porque não conseguem sustentar o processo no estágio de transição. Agora você entra em um nível onde a disciplina já não é mais um esforço consciente e constante. Ela começa a se integrar ao seu comportamento. Você não pensa mais tanto antes de agir como pensava no início. Existe uma fluidez maior nas decisões, uma clareza mais estável, uma redução significativa da dúvida paralisante. Isso não aconteceu de forma repentina. Isso foi construído. Mas ainda existe um teste importante nesta fase, o teste da consistência diante dos primeiros resultados. Porque quando os primeiros sinais positivos aparecem, o ego tenta assumir o controle. Ele começa a sugerir que você já chegou, que pode relaxar, que já não precisa mais manter o mesmo nível de intensidade. E é exatamente aqui que muitos perdem tudo o que começaram a construir. Mas quem compreende a natureza da verdadeira evolução sabe que os primeiros resultados não são o fim da estrada. São apenas a confirmação de que a estrada está correta. Agora, você começa a perceber algo ainda mais profundo. O ambiente ao seu redor começa a reagir de forma diferente. Pessoas começam a te enxergar com mais respeito. Situações começam a se organizar de maneira mais favorável. Oportunidades começam a surgir com mais coerência com o que você tem buscado. Mas isso não é o mundo mudando para você. Isso é você, se tornando alguém com quem o mundo responde de forma diferente. Napoleon Hill descreveria isso como o alinhamento entre pensamento dominante e resposta do ambiente. E quando esse alinhamento acontece, a vida começa a parecer menos caótica e mais estruturada. Mas não se engane, ainda existe construção em andamento, porque agora você está entrando na fase onde o sucesso deixa de ser possibilidade e começa a se tornar tendência. E uma tendência, quando sustentada, se transforma em realidade consolidada. Neste estágio, você começa a perceber que já não é mais necessário lutar contra a dúvida com a mesma intensidade de antes. Ela ainda pode aparecer, mas já não governa suas ações. Você começa a operar a partir de um novo nível de consciência, onde ação e identidade estão mais conectadas do que nunca. E isso é perigoso para a antiga versão de você, porque a antiga versão dependia de hesitação. A nova versão depende de continuidade, e continuidade é o que transforma progresso em destino. Agora você começa a perceber algo essencial. Você já não está mais tentando provar nada para si mesmo como antes. Existe uma aceitação interna de que algo real está sendo construído, e essa aceitação é o ponto onde a transformação começa a se estabilizar, mas ainda não terminou. Porque o próximo estágio não é mais sobre construção inicial, é sobre consolidação total. E quando isso acontece, a identidade antiga deixa de existir como referência principal. E o que surge em seu lugar já não é tentativa, é realidade em andamento. Neste ponto final da jornada, algo definitivo acontece. Não de forma simbólica, mas de forma estrutural dentro da sua vida. Você já não está mais em processo de transformação como antes. Você atravessou o processo. E isso muda tudo. Napoleon Hill, ao estudar os grandes realizadores, percebeu que existe um momento em que a identidade antiga deixa de ter poder sobre as decisões de uma pessoa. Não porque ela desaparece completamente, mas porque ela perde autoridade. Agora, quando você olha para trás, já não enxerga apenas quem você foi. Você enxerga o caminho que teve que atravessar para chegar até aqui. E isso cria uma consciência diferente. No início, tudo era dúvida. Depois, foi disciplina. Em seguida, silêncio. Depois, sinais. E agora, consolidação. Mas aqui não existe mais retorno ao estado anterior. Porque quando uma pessoa sustenta mudança suficiente por tempo suficiente,
ela não apenas muda de comportamento, ela muda de estrutura mental. E estrutura mental não se desfaz facilmente. Você começa a perceber isso de forma muito clara. Decisões que antes eram difíceis, agora são naturais. Caminhos que antes eram confusos, agora parecem óbvios. E aquilo que antes parecia impossível agora já não causa o mesmo impacto emocional. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais preparado. E essa é uma das maiores ilusões que existem na vida humana. Acreditar que o mundo muda primeiro. Mas a verdade é que o mundo sempre responde depois. Agora, neste estágio final, existe algo ainda mais profundo acontecendo. Você já não precisa mais lutar para manter certas disciplinas básicas. Elas começaram a fazer parte da sua identidade. E quando algo se torna identidade, deixa de exigir esforço consciente e constante. Napoleon Hill chamaria isso de estado mental consolidado de realização. Mas o que isso significa na prática? Significa que você já não precisa mais se convencer o tempo todo de quem você quer ser. Você já está operando como essa pessoa, e isso é irreversível. Agora você começa a perceber algo que muda completamente sua percepção da vida. O passado já não tem mais poder emocional sobre o seu futuro. Ele existe como referência, não como prisão, e isso é uma libertação profunda. Você também começa a notar que as pessoas ao seu redor passam a reagir de forma diferente. Não por magia, mas porque a sua presença mudou. Sua forma de falar mudou. Sua forma de decidir mudou. Sua forma de agir mudou. E o mundo responde a isso. Mas aqui está a parte mais importante deste estágio final. Você entende que nunca se tratou apenas de resultados. Se tratou de transformação interna. Os resultados externos foram apenas consequências visíveis de uma mudança invisível muito maior. E agora, quando você observa toda a jornada, percebe algo essencial. Você não se tornou alguém diferente de repente. Você se tornou alguém diferente através de decisões repetidas no silêncio. E isso muda completamente a forma como você encara o futuro. Porque agora você sabe que não depende de sorte, não depende de validação, não depende de circunstâncias perfeitas, depende de continuidade. E continuidade, quando sustentada, inevitavelmente se transforma em destino. Napoleon Hill ensinava que aquilo que a mente sustenta com fé e ação contínua não pode falhar na manifestação. E agora isso deixa de ser teoria, passa a ser experiência. Você já não está mais tentando provar nada para o mundo. Você já está vivendo a consequência daquilo que construiu internamente. E isso encerra um ciclo, mas abre outro ainda maior. Porque depois que você entende isso, nunca mais consegue voltar a pensar da forma antiga. A consciência muda de nível. E quando a consciência muda, o destino também muda. E agora, não há mais uma jornada para começar. Existe apenas uma vida para continuar construindo, com uma diferença essencial. Você já sabe quem está se tornando. E isso é o que torna tudo irreversível. Agora que você atravessou toda a jornada, existe algo que precisa ser compreendido com total clareza. Nada disso foi sobre acreditar sem evidências, como um ato cego. Foi sobre sustentar uma nova identidade tempo suficiente até que a realidade fosse forçada a acompanhar. Napoleon Hill nunca ensinou magia. Ele ensinou estrutura mental, repetição, disciplina e foco direcionado. O que você chamou de impossível no início era apenas algo que ainda não tinha recebido tempo suficiente de construção interna. E isso muda tudo, porque se foi construído pela mente, então pode ser reconstruído pela mente. Se foi sustentado por pensamento, então pode ser transformado por pensamento. Se foi moldado por identidade, então pode ser elevado por identidade. Mas aqui está o ponto
que separa entendimento de transformação real. Saber disso não muda a sua vida. Aplicar isso muda. A maioria das pessoas vai consumir essa história como inspiração momentânea. Poucas vão perceber que isso é um espelho. Você não precisava de mais motivação. Você precisava de estrutura interna. E agora você já viu o padrão completo. Pensamento cria direção. Direção cria comportamento. Comportamento cria resultado. Resultado reforça a identidade. Identidade cria destino. E o ciclo continua. O que você chama de vida é apenas esse ciclo, rodando em níveis diferentes de consciência. E agora a pergunta final não é filosófica, é prática. Qual identidade você vai continuar sustentando a partir de agora? Porque depois que você vê o processo, não existe mais inocência mental. Existe escolha, e escolha, repetida com consistência, se torna destino. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez você tenha entrado neste vídeo apenas por curiosidade, mas saiu dele com algo diferente dentro de você. Uma inquietação, uma reflexão. Talvez até uma nova forma de enxergar a sua própria vida. E se tudo o que você ouviu hoje não fosse apenas inspiração, mas um chamado para parar de adiar, um chamado para começar a agir, um chamado para acreditar, mesmo quando ninguém acredita por você. Porque no final, não é o mundo que decide o seu destino, é aquilo que você decide sustentar dentro de si todos os dias. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, não deixe esse momento morrer aqui. Se inscreva no canal porque essa jornada ainda não acabou. Deixe o seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas que também precisam despertar. E comenta aqui embaixo o que mais falou com você hoje. Eu quero te ouvir de verdade. E lembre-se, talvez hoje tenha sido só um vídeo, mas para alguém disposto a mudar, pode ter sido o começo de uma nova vida. Até o próximo capítulo.